O tempo é uma ilusão, ou será que não? O que acontece quando o passado, o presente e o futuro se misturam? Hoje, vamos explorar histórias de terror envolvendo viagens no tempo que desafiam a lógica e deixam até os céticos de cabelo em pé. Prepare-se para mergulhar em casos reais que vão te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a realidade. E aí, você está pronto para essa jornada assustadora? Viagens no tempo são um tema fascinante, mas também aterrorizante. Imagine voltar ao passado e testemunhar eventos históricos, ou avançar para o futuro e descobrir segredos sombrios. Mas e se essas viagens não forem tão gloriosas quanto parecem? E se elas trouxerem consigo consequências aterrorizantes? Hoje, vamos contar histórias reais de pessoas que afirmam ter vivido experiências inexplicáveis envolvendo viagens no tempo. Casos que desafiam a ciência, a lógica, claro, a nossa sanidade. Então vamos agora para a primeira história. História 1. O homem que visitou o ano 2749. Nosso primeiro caso aconteceu em 1950, com um homem chamado Albiele. Ele afirmou ter sido transportado para o ano de 2749, um futuro distante e aterrorizante. Segundo ele, a humanidade estava à beira da extinção, e a tecnologia havia evoluído de formas inimagináveis. Mas o mais assustador, ele descreveu uma sociedade controlada por inteligências artificiais, onde os humanos eram pouco mais que escravos. Será que Al realmente viajou no tempo, ou foi apenas um pesadelo vívido? A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar sua experiência. Albiele não apenas descreveu o futuro distópico de 2749, mas também afirmou ter vivido 6 semanas nessa realidade. Ele detalhou como a sociedade era controlada por uma inteligência artificial central, que monitorava cada movimento dos humanos. Além disso, ele mencionou que a Terra estava em um estado de colapso ambiental, com cidades submersas e recursos naturais esgotados. Albiele também contou que, durante sua estadia, foi capturado e interrogado por uma entidade robótica que tentou apagar suas memórias. Ele só conseguiu escapar graças a um grupo de rebeldes humanos que o ajudaram a voltar para o presente. Curiosamente, após retornar, Al descobriu que 2 anos haviam se passado na Terra, embora ele só se lembrasse de ter ficado ausente por algumas semanas. Será que Albiele realmente viajou no tempo, ou foi vítima de um experimento secreto do governo? História 2. O passageiro do tempo do aeroporto de Tóquio. Em 1972, no aeroporto de Tóquio, um homem chamou a atenção de todos. Ele estava vestido com roupas antiquadas e carregava um passaporte de um país que não existia mais. O mais estranho, ele insistia que estava em 1954 e não conseguia entender como o mundo havia mudado tanto em apenas 18 anos. Após ser interrogado, o homem simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios. Será que ele era um viajante do tempo perdido em nossa realidade? Ou apenas um caso de amnésia extrema? O mistério permanece sem solução. O homem misterioso não apenas carregava um passaporte de um país extinto, mas também tinha moedas e documentos datados de 1954. Ele parecia genuinamente confuso com a tecnologia moderna, como os computadores e celulares, e insistia que estava em uma missão diplomática importante. Durante o interrogatório, o homem mencionou o nome de um hotel em Tóquio onde ele teria se hospedado. Quando as autoridades foram investigar, descobriram que o hotel havia sido demolido nos anos 1960. No entanto, um funcionário idoso do aeroporto afirmou ter visto o mesmo homem em 1954, quando ele chegou ao aeroporto pela primeira vez. Como um homem pode existir em 2 épocas diferentes ao mesmo tempo? Será que ele era um viajante do tempo ou um fantasma preso no tempo? História 3. O caso do hotel que existia e desapareceu. Em 1979, um casal viajou para a França e decidiu passar a noite em um hotel antigo e charmoso. Tudo parecia normal até o dia seguinte, quando eles acordaram e descobriram que o hotel havia desaparecido. No lugar, havia apenas um terreno vazio. Ao investigarem, descobriram que o hotel havia sido demolido décadas antes. Como eles passaram a noite em um lugar que não existia mais?
Será que eles viajaram no tempo sem perceber? Ou será que o hotel era um portal para outra dimensão? O casal descreveu o hotel como um lugar luxuoso e antigo, com móveis de época e um cheiro de mofo no ar. Eles foram recebidos por um hospedeiro misterioso que não falava muito, mas os guiou até o quarto. Durante a noite, ouviram passos no corredor e vozes sussurrantes, mas quando saíram para investigar, não havia ninguém. Após o desaparecimento do hotel, o casal começou a ter pesadelos recorrentes sobre o local. Em um desses sonhos, eles viram o hospedeiro dizendo: "Vocês não deveriam ter entrado aqui." Anos depois, eles descobriram que o terreno onde o hotel supostamente existia era um cemitério antigo e que muitas pessoas relataram fenômenos estranhos na área. O hotel era um portal para outra dimensão. Ou será que o casal entrou em contato com o mundo dos mortos? História 4. O homem que voltou para impedir um assassinato. Em 2003, um homem chamado John Titor ganhou fama na internet ao afirmar ser um viajante do tempo do ano 2036. Ele disse que havia voltado ao passado para impedir um assassinato que desencadearia uma série de eventos catastróficos. John forneceu detalhes específicos sobre tecnologia futura e eventos globais, muitos dos quais ainda não aconteceram. Mas o mais assustador, ele desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás apenas dúvidas e teorias. Será que John era realmente um viajante do tempo, ou apenas um mestre da ficção? John Titor não apenas previu eventos futuros, mas também descreveu a tecnologia que ele usava para viajar no tempo, um dispositivo portátil chamado C204, que funcionava com microsingularidades. Ele alertou sobre uma guerra civil nos Estados Unidos em 2025 e uma terceira guerra mundial, em 2036, que devastaria o planeta. John também mencionou que sua missão era recuperar um computador antigo, um IBM 5100, para ajudar a corrigir um erro no código dos sistemas futuros. Curiosamente, após seu desaparecimento, vários pesquisadores encontraram evidências de que o IBM 5100 tinha capacidades únicas, nunca documentadas pela IBM. John Titor era realmente um viajante do tempo, ou um gênio da tecnologia que previu o futuro com precisão assustadora. História 5. O caso do celular antigo. Em 2018, um homem encontrou um celular antigo em um brechó. Ao ligá-lo, ele recebeu uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz assustadora disse: "Você não deveria estar aqui." O homem desligou o telefone, mas, nos dias seguintes, começou a receber mensagens de texto com datas e locais de eventos futuros. Quando ele decidiu investigar, descobriu que as mensagens eram precisas. Será que o celular era uma ferramenta de viagem no tempo, ou apenas uma brincadeira macabra? O homem que encontrou o celular antigo descreveu o aparelho como um modelo nunca visto antes, com um design futurista e uma tela que emitia uma luz estranha. As mensagens que ele recebia continham datas e locais específicos, como acidentes, desastres naturais e até assassinatos. Em uma das mensagens, o celular avisou sobre um incêndio em um prédio próximo. O homem decidiu investigar. Ao chegar ao local, viu o prédio em chamas exatamente como descrito. Após esse evento, ele começou a receber mensagens ameaçadoras, dizendo: "Pare de interferir." Pouco depois, o celular desapareceu misteriosamente de sua casa. O celular era uma ferramenta de viagem no tempo, ou uma armadilha criada por uma entidade desconhecida. Essas histórias nos fazem questionar: será que as viagens no tempo são realmente possíveis? Ou são apenas frutos da imaginação humana? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o tempo é cheio de mistérios que ainda não entendemos. E você, o que acha? Já viveu alguma experiência inexplicável envolvendo o tempo? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. E lembre-se, o tempo pode ser um aliado ou o seu pior pesadelo. Até a próxima!